Neste ano, nas eleições de 2018, vamos ter uma participação maciça de evangélicos, o que não acontecia nas eleições anteriores. Mas esse tema ele gera muita polêmica, porque muito se pergunta, será que o cristão deve se envolver com política ou não deve se envolver com a política? Nesse momento, vamos receber aqui o pastor Dorival Teixeira, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, e vai se aprofundar ainda mais com a gente sobre este assunto. Pastor Dorivaldo, obrigado por receber o nosso convite, aceitar conversar com a gente aqui da TV Altamira. Pastor Dorivaldo, primeiramente, a sua posição quando se fala de política? Olha, Júnior, a política, na verdade, ela é muito importante. A política ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, porque é na política que se define a questão da educação, da infraestrutura, a questão da saúde. E nós, evangélicos, fazemos parte da sociedade. E hoje nós somos 30 milhões, né? E cada dia crescendo mais no Brasil. Ou melhor, 30 milhões não, 30% da população. Então é uma população, é uma parte da população muito expressiva. E hoje a política, ela se torna necessária até porque acendeu um alerta vermelho para as igrejas, para nós evangélicos, quando o Estado quer se meter na família. Então, nós percebemos que a educação ela é dada dentro de casa, são os pais que dão essa educação. Então, nós começamos a perceber que algo muito triste iria acontecer dentro da família, dentro das igrejas, quando a política ela é nociva para nós. E por isso há um engajamento, já que setores da sociedade elas começam a se planejar, a se organizar para ter seus representantes. E a igreja também precisa ter seu representante, porque nós temos também os nossos pleitos e nós temos que defender não somente a família, mas também a igreja. Nós somos a ala conservadora, que nós prezamos pela palavra de Deus, prezamos pela igreja, o ensinamento judaico-cristão e também prezamos muito pela questão familiar. Então jamais nós vamos passar o direito para o Estado de criar os nossos filhos. Então, por isso, nós estamos enganjados nessa política neste ano, para que realmente Deus venha reinar sobre o nosso Brasil através de pessoas tementes. E como é que o senhor vê assim, a importância de haver candidatos evangélicos? Exatamente aquilo que eu falei da questão dos nossos representantes. Porque nós temos uma pauta, né? Existem no Congresso, existem muitas questões, muitas leis que são contrárias aos nossos princípios. E se nós não tivermos pessoas para nos defender, nós iremos perder essa batalha e futuramente nós vamos ter que apenas obedecer, e se houver uma desobediência civil, não vai ser bom para ninguém, não vai ser bom para a igreja, e nós não queremos realmente ter uma briga no futuro, né? Ter que se esconder, pastores sendo presos, igrejas sendo notificadas. Então, por isso é que nós temos que ter os nossos representantes. E como é que o senhor vê, pastor Dorivaldo, como é que a igreja pode agir também na situação, no meio da política, no meio da corrupção? A gente está vendo aí o que está acontecendo, e a igreja também ela pode entrar nesse contexto também para ajudar a combater a corrupção? Com certeza. A questão da democracia, né? Nós temos eleições, na verdade, de 2 em 2 anos, né? Então, quando a gente percebe que alguém entrou nessa área da corrupção, nós tiramos, é a democracia. E a própria igreja ela tem o direito, se não prestou aquele candidato, a gente vai eleger outro, mas tem que surgir nomes, né? E a igreja ela está diretamente ligada à lisura, à transparência. O que nós queremos é ver candidatos honestos, né? Pessoas realmente que venham representar o povo. E, principalmente, dinheiro público é uma questão de segurança, né? Então, quando o dinheiro público ele é desviado, todo mundo sofre. Então, mais do que nunca, o nosso voto é contra a corrupção. Por que o senhor acha assim, que ainda tem muito cristão que ele não se interessa pela política e ele acha que não é correto a igreja estar envolvida na política? Porque pessoas até que dizem que a política é do diabo. Se o justo, se as pessoas de bem, elas se ausentam, elas vão dar o espaço para o inimigo agir. Vão ser pessoas de má índole que estarão à frente, sendo
representante da igreja. Eu não posso, eu como cristão, colocar uma pessoa que é completamente diferente das minhas ideias, dos meus anseios. Então, se eu pegar meu voto e dar para uma pessoa que não tem comprometimento com Deus, com a família, com a igreja, a gente vai pedir para sofrer. E é por isso que os cristãos eles têm que votar de forma consciente. Já pastor, muitos que dizem ver esse envolvimento da sociedade civil, eles dizem que a igreja, na verdade, ela tenta tomar o poder se envolvendo na política. Sobre esse assunto, sobre o poder, o que o senhor tem a falar? Não é a questão do poder. A democracia já está falando que é a liberdade de expressão. Hoje, até a questão do poder, na verdade, o poder ele tem que ser dividido de forma dentro da Constituição. A liberdade, o respeito às pessoas, isso é muito interessante. Acima de tudo, a gente respeitar todas as pessoas, amar o próximo, é essa a nossa função. Então, dentro da política, a gente busca primeiro o respeito, saber aí, nós estamos aqui, existe um povo que precisa de respeito, que precisa respeitar e também ser respeitado. Agora, pastor Dorivaldo, o senhor é da igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja do Evangelho Quadrangular tem deputado federal, tem também deputado estadual, então você deve ter um conhecimento maior sobre esse assunto. Quando você vai governar, você não governa só para os cristãos, não governa para os não cristãos também. E como oferecer a proposta para o não cristão, para ele poder entender a proposta do cristão que vai ser candidato? A gente tem que observar que o candidato, é boa essa pergunta, né? Que na verdade um parlamentar do Estado, ele está ali para ajudar a governar, dar governabilidade para o governador e assim o parlamentar também dá governabilidade para o presidente. São muitas questões, não são questões particulares, são questões abrangentes que envolvem tantas questões dentro do Estado como também dentro de uma nação, questão de segurança, questão da saúde pública, questão também das pessoas poderem transitar livremente. São muitas questões, então o parlamentar ele vai ajudar a fazer uma nação, um Estado melhor. É essa a função, dar a tranquilidade para as pessoas que estão no governo, facilitar esse governo, porque eles têm que observar que quando nós moramos numa rua, mora o cristão, mora um não cristão. Quem mora num bairro também é um não cristão e o cristão também. Então nós vemos que nós somos uma sociedade, e quando governa é para todos, quando faz um projeto é para todos. Então a questão de a gente colocar um parlamentar evangélico é para abençoar toda a sociedade. Agora, pastor, vamos para a parte de análise também e mais também para os palpites. O senhor acredita que esse ano a bancada evangélica deve crescer ainda mais no Senado e também na Câmara Federal? Olha, nós nos preocupamos muito com a cidadania. Inclusive, nós temos temos aula de cidadania exatamente para politizar o evangélico. Então, nós acreditamos que os evangélicos estão mais esclarecidos, estão mais politizados. Antigamente, as redes, não havia redes sociais, então a rede de televisão, as redes, elas passavam uma imagem que as pessoas acreditavam. Hoje não, as pessoas hoje elas podem se esclarecer mais com as redes sociais, a questão de fakes, muitas mentiras. E hoje as pessoas estão mais exigentes, E essa exigência também chegou dentro da comunidade evangélica. Hoje eles estão mais situados, hoje eles estão mais focados naquilo que eles querem. Hoje não tem mais espaço para político mentiroso, corrupto, não existe esse espaço. Então as pessoas hoje estão realmente sinalizando uma política mais séria, mais forte, e o recado está sendo dado para todos aqueles que querem concorrer a um cargo eletivo. Então o senhor deixa bem claro que a política ela também então, ela é uma forma de pregar o bem. Não parece, no momento que a gente está vendo, esse momento do Brasil, tanta corrupção, violência, mas a política ela pode ser uma saída para o bem. Tudo é questão da educação. A Bíblia ela tem uma máxima que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E isso é para tudo. Quando a gente conhece o que é política, que a gente se aprofunda e conhece quais são os anseios do Brasil, as necessidades, quando a pessoa ela vai atrás disso, ela vai escolher pessoas sérias, pessoas que têm propostas, pessoas que têm ficha limpa. Então a política acaba sendo uma bênção. O Brasil é um país muito rico, mas infelizmente pobre na sua cultura. A partir do momento que as pessoas começarem a ler, se aprofundar, nós vamos ter uma nação de primeiro mundo, porque nós somos um país que temos terras férteis, muito minério, agora falta o povo buscar mais conhecimento, investir mais em educação, e aí a gente vai ter uma nação muito próspera.